Fala pessoal, nessa parte 3 aqui do nosso tema sobre escadas eu vou focar na rotina, tá? E como funciona a rotina para esse cálculo de áreas, tá? Aqui eu tenho uma rotina aberta e aqui no plano de fundo vocês vão no Revit, vocês vão ver que eu tenho as escadas com os lances, os landings, os runs, as stairs, todos com os parâmetros zerados, tá? Que é para quando eu rodar a gente preencher isso aqui e fazer comparações. Também teremos aqui em planta baixa um Ashura, para a gente comparar os resultados das áreas achadas, tá? Tanto de degrau, patamar, quanto em corte para os espelhos, tá? Então beleza, voltando aqui para o Dynamo, a rotina é separada em três grandes grupos, 3 elementos, digamos assim. Os landings, que são os patamares, os runs, que são os lances, e as stairs, que são as escadas em geral. As escadas, elas funcionam como se fossem famílias, como se fossem famílias alinhadas, digamos assim, né? Ela é composta por runs e por landings, que têm suas propriedades de tipo separadas das escadas, tá? Então vamos aqui. Primeiro eu vou começar pela essa parte dos landings, que é basicamente o seguinte, pessoal. Ela é separada em alguns nós. O primeiro nó é a filtragem, tá? Eu vou pegar apenas os landings que possuem revestimento, a palavra revestimento na sua descrição, tá? Para a gente acabar não pegando escadas das quais a gente não vai calcular a área, tá? Então, beleza. Esse primeiro nó aqui se refere a filtragem do elemento. Então aqui a gente pega todos os landings, pega a família, onde o parâmetro de descrição tenha a palavra revestimento. E aí tudo que for verdadeiro, pega esses itens, tá? Aqui a gente vai ter apenas um, porque eu só tenho um landing modelado, mas para mais elementos ele vai funcionar da mesma maneira, tá? O segundo nó é a transformação desses elementos em geometrias, tá? Então eu pego aqui Element Geometry, uso o nó de Topology Faces, transformo isso em Face, para depois transformar em Surface, tá? E aqui a gente consegue calcular as áreas. Mas para calcular a área do landing, a gente tem que pensar o seguinte: o landing, o patamar, é uma forma que possui 6 faces, tá? Eu não preciso das 6 faces para calcular a área que eu vou utilizar. Eu preciso apenas de uma face, e essa face é a face normal ao plano XY. Então a gente tem um nó chamado aqui Surface Normal at Parameter, onde eu entro com a superfície e eu entro com o IV, que seria similar ao XY daquela superfície. E o 0,5 quer dizer que esse ponto está bem no centro, tá? 0,50% do X e 0,50% do total do Y, tá? Então, um ponto bem no meio. Calculo o vetor Z. Se esse vetor for igual a 1, que significa que ele é perpendicular ao plano XY, quer dizer que a superfície está apontada para cima. Então, pego todas essas superfícies que estão apontadas para cima, pego a surface area delas e faço a soma. E aplico no meu parâmetro, por fim, nesse último grupo aqui, no meu parâmetro chamado área pisada, tá? Então aqui, eu vou rodar. Rodei. Concluído. Aqui eu vou em planta, a gente vai ver que esse é nosso único patamar nesse projeto, tá? E ele tem 1 metro ali em cima, como vocês podem ver, por 2,60. Então espera-se que o landing tenha 2,60 metros, 2,6 metros quadrados. E aqui, ó, selecionando apenas o landing, eu tenho aqui a área pisada de 2,6. Então bate com a realidade. O segundo grupo que eu tenho aqui é o revestimento dos lances, ou dos runs. Esse primeiro nó é exatamente igual ao utilizado nos patamares. Eu vou filtrar apenas os runs que possuem revestimento no seu parâmetro description, a palavra revestimento. Vou transformar em geometria, faces e depois superfície, e vou fazer igual ao que eu fiz lá nos landings. Vou pegar um ponto no meio da superfície e verificar se o seu vetor Z normal é igual a 1. Beleza. Nesse caso vai diferenciar um pouco. Por quê? Porque os degraus têm uma superfície normal ao plano XY, mas os espelhos também têm uma fina superfície que é normal ao plano XY, tá? Então eu vou ter essas duas superfícies filtradas. Só que eu não quero a menor que a do espelho. Eu tenho que eliminar isso. Então aqui eu vou fazer uma manipulação. É o seguinte: peguei todas as áreas, inclusive aqui a gente consegue ver, ó,
0.274, 0.24, 0.24, 0.27, 0.24, isso se repete. O 0.02425, né, se refere justamente a essa superfície do topo do espelho. E o 27 significa a superfície normal do degrau. Tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou organizar pelo valor, então os maiores valores primeiro, os menores valores primeiro e os maiores por último. Então aqui essa lista está aqui, ó, separada. Aqui a gente tem 14 elementos, aqui 14 elementos, só que 14 elementos organizados, tá? E eu vou remover dessa lista eu vou fazer o rest of items, porque aqui eu elimino o primeiro elemento da lista e depois eu faço a contagem desses elementos. Sempre vai me dar um número par, tá? Eu divido por 2. Por que eu estou eliminando o primeiro elemento? Porque o primeiro elemento ele é sempre um item do espelho, tá? E eu faço esse rest of items, então já é um item que eu não quero somar, consigo um número par e eu removo dessa minha lista esse número de elementos dividido por 2. Porque é o seguinte, como eu tenho duas faces por entidade, das quais uma é de um espelho e a outra é do degrau, eu só preciso de uma. Então se eu já organizei por valor e eu elimino metade das menores, metade que seriam todas as menores, então eu tenho uma lista só dos degraus, da área dos degraus. Eu somo essas áreas e agora eu aplico ao run, tá? Só que eu tenho uma área total do lance, eu tenho uma área da pisada e área do espelho. Eu estou separando por esses parâmetros, tá? Então esse valor é a área total da pisada. Aqui, ó, pisada, tá? Para os espelhos, eu já quero a face paralela ao plano X, Y. Então o que eu faço? Eu elimino os que são perpendiculares ao plano XY, com esse nó aqui. Elimino os que são perpendiculares de maneira negativa, porque apontam para baixo também. E me sobram, para cada degrau e cada espelho, 4 faces, tá? Eu eliminei a de cima e a de baixo. Eu tenho 4 faces agora. Só que me interessa apenas uma que aponta para fora da escada. Como é que eu faço isso, Zé? É o seguinte, eu não posso fazer cálculos vetoriais aí, porque se eu tiver uma escada inclinada, se eu fosse apenas validar o que tivesse uma normal paralela igual a 1, igual a menos 1, eu teria o risco de, quando a minha escada fosse feita em um desenho não retilíneo em planta baixa, essa escada poderia ter sido eliminada e não calculada. Então o que é que eu faço? Eu pego mesmo assim essas minhas 4 faces e eu organizo também por área. Mesma coisa que a gente fez aqui em cima, eu organizo por área. As maiores vão vir por último e as menores no início. E o que é que eu faço? Eu faço a mesma manipulação que eu fiz lá em cima. Eu conto o número de itens para cada lance, cada superfície de cada lance. E eu elimino 3/4, organizo em ordem numérica e elimino 3/4 dessa lista, que são os meus valores menores. E eu fico apenas com os valores maiores, tá? Lá na frente. E aí eu somo esses valores. O que acontece? Esses valores maiores, eles estão duplicados, porque eu eliminei os valores de borda, tá? Dessas faces. Então eu tenho as duas faces do espelho. Se a gente pensar no espelho, eu tenho as duas faces, a frontal e a do fundo, e a posterior. Se eu dividir esse valor por 2, eu tenho apenas a face frontal, que é a que me interessa. Então eu vou pegar R de risers, R sobre 2, mais a área das pisadas, e vou lançar aqui no área total. Aqui também, já para a área espelho, eu vou pegar apenas R sobre 2 e inserir lá meu valor. Bom, com isso eu tenho toda a minha área de espelho do meu run. Para stairs, e aí stairs, o que ela faz? Ela abrange tudo, ela abrange degrau, ela abrange patamar, então ela precisa de uma manipulação um pouco diferente.
Mas antes de mostrar como é que funciona o stairs, eu vou aqui na planta baixa mostrar para vocês como o cálculo bateu, tá? Aqui eu tenho uma escada trapezoidal, digamos assim, tá? E ela tem uma área pisada de 10.531. Vou pegar aqui só 10.531, enquanto minha Ashura tem 10.531. Aqui eu tenho uma área pisada de 7 e a Ashura de 7. Então, degraus bateu. Espelho não está batendo. Espelho eu tenho uma área aqui de 7.221, tá dando uma diferença pequena. Ainda vou ver de onde é que está saindo essa diferença, mas o que eu estou calculando está dando 7, enquanto aqui está dando 7.211. Aqui eu tenho 3.215, enquanto que o meu cálculo está batendo 2.88. Então está dando uma diferença considerável. Aí eu vou ver qual é o problema que está tendo nesse elemento. Bom, e para escadas em geral, eu faço o mesmo filtro que eu fiz em todos os outros antes. Pego tudo que tiver revestimento, divido em superfícies, e aí threads eu boto tudo que for perpendicular ao plano XY. E aqui tem uma sacada diferente, porque o que acontece? Como a stair é composta por vários elementos, ela vem aqui assim, ó, stairs, e aí eu tenho uma vê só, os sólidos, né? Eu tenho uma lista, essa primeira stair do zero, ela é a que tem patamar, tá? E ela é composta por 3 sólidos, enquanto a minha outra é composta por apenas um sólido. O que é importante saber aqui é que eu tenho sempre que manter essa composição de lista 0, abranger todos os meus 3 sólidos, e a lista 1, todos os sólidos que tivesse aqui na segunda escada. Porque em um momento eu perco essas listas, não é aqui. A partir daqui, ó, quando a gente começa a usar esse null list all index off, a gente perderia essa distribuição de lista. Eu vou mostrar aqui para vocês, tirando essa opção aqui, keep list structure. Vocês estão vendo que aqui tem um zero lista. Esse zero lista, ele é dividido em lista 0 mais uma vez, que possui uma superfície. Lista 1 possui isso aqui, ó. Lista 0 é o patamar, isso aqui é o primeiro lance, isso aqui é o segundo lance. Pronto, aí acaba a primeira escada. Aí a gente vê lista 1. Lista 0 da lista 1 tem apenas essa lista que é composta por todos os degraus. Eu tirei aqui o Keep List Structure, vocês vão ver que vai perder todo o vínculo com a minha escada. Deu Run. E ó, a nossa lista que tinha L4, ela já se perdeu. Ela se tornou uma lista 0, 1, 2, 3. E a gente apenas lá tinha 0 e 1. Então é importante manter isso aqui, porque senão a gente vai obter 4 áreas lá na frente que serão colocadas em 2 elementos. E isso não bate. Eu tenho 4 valores para 2 elementos, não bate. Tem que ter 4 para 4, 2 para 2. Então, da mesma maneira que eu fiz lá em cima, sem mudar nada, apenas mantendo essa Keep List Structure, eu consegui fazer as áreas dos meus degraus e dos meus espelhos. Também outra diferença é que eu tenho que botar 2 Math Sum aqui, tá? Eu tenho 4 elementos aqui da lista 0, da minha escada 1, e um elemento da minha escada 2, e eu somando isso para tornar em 2 valores, porque a entrada de elementos é em 2 unidades. Bom, para mais informações, você pode entrar em contato. Isso aqui eu mostrei superficialmente de maneira rápida, para caber no YouTube, né? E é isso, espero que ajude vocês. Valeu!